Sempre existe uma razão. Elisa Macelli. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Final. Sofia, tomada de ódio, se atirou sobre ela gritando: "Você está mentindo, Stella. Por que está fazendo isso? Não posso mais continuar mentindo nem fazendo tudo o que a senhora quer, Dona Sofia. Durante o dia todo eu disse e pedi que a senhora não fizesse aquilo. Disse que Ricardo e Anita se amavam e que a senhora não tinha o direito de separá-los, mas a senhora não quis me ouvir. Você está mentindo. Está querendo fazer com que haja uma briga entre mim e meus filhos. A senhora sabe que o que estou dizendo é verdade e como ficou feliz quando chegou em casa e viu que Ricardo estava aqui. Você está mentindo, Stella. Você não passa de uma invejosa que sempre quis ter a minha vida e ser como eu, mas não é. É uma fraca. Stella, ainda chorando, olhou para Maurício que a abraçando, disse: "Está tudo bem, Stella. Eu sabia que estava escondendo algo, mas felizmente e para nossa felicidade, você contou a verdade." É mentira, Ricardo. É mentira. Ela está inventando. Ela quer me destruir. O que mais desejo neste momento é que você morra, Stella. Ela não está mentindo, mamãe, conheço a senhora o suficiente para saber como manipula as pessoas. Só podia esperar algo assim de uma pessoa que veio do nada. Que não tem uma família respeitável. Que sempre foi pobre e se casou com você por causa do nosso dinheiro e posição. Ela pode ter vindo do nada. Sua família pode ser pobre, mas nem por isso, deixar de ser respeitável, mas a senhora sabe muito bem o que está falando. Também veio de uma família pobre e deve ter se casado com meu pai para mudar de vida e ter um nome respeitável. Porém, mamãe, não é de Stella ou sua família que estamos falando do casamento e felicidade de Ricardo. Não tenho o que falar a esse respeito, Maurício. Ricardo, você sabe que sempre quis só a sua felicidade, não sabe? Ricardo, atônito com tudo o que estava ouvindo, demorou um pouco para responder, depois disse: "Sempre soube que a senhora era possessiva e ciumenta, por isso, quando descobri que não aceitaria meu casamento com Anita ou outra qualquer, resolvi ir embora, pois sabia que só assim poderia ser feliz." Estou decepcionado, mamãe. Não é verdade o que está dizendo, meu filho. Não sou possessiva, sempre quis só a sua felicidade. Agora está tudo bem, você voltou, está aqui em casa, não se preocupe com mais nada. Nada está bem, mamãe. Durante o dia pensei em tudo o que havia acontecido e na minha vida com Anita. Somos felizes, nos amamos e nos respeitamos. Depois de pensar muito cheguei à conclusão de que ela tem razão em muita coisa. A senhora realmente sempre interferiu em nossa vida. Sempre quis nos separar, mas nunca imaginei que chegaria ao ponto de ir a um macumbeiro para nos separar. Estava descendo à sua procura para lhe comunicar a minha decisão, quando ouvi a discussão entre vocês e tomei conhecimento de que tudo o que sempre quis foi me separar de Anita por um simples capricho. Agora terminou, mamãe, estou indo embora. É mentira, Ricardo. Eu não fiz nada disso. Stella está querendo me prejudicar. De qualquer maneira, mamãe, acho que devemos parar com esta discussão. Como estava dizendo, pensei muito e resolvi voltar para casa e depois de tudo, se Anita me aceitar de volta, vamos para a capital, vou arrumar um emprego e viver feliz ao lado da mulher que escolhi para ser minha esposa e o principal, viver bem longe da senhora. Você não pode fazer isso, Ricardo. Sabe que sempre quis que fosse o prefeito da nossa cidade. Você precisa ser meu filho, dediquei minha vida toda a isso. Quando a senhora vai entender que eu não nasci para ser político? Quando vai entender que esse sonho é seu, não meu? Por que não realiza o seu sonho através do Maurício? Ele sim gosta, tem tendência para ser um bom político, está no seu sangue. Sei que, se eleito, vai ser igual, ou melhor, que o papai e o vovô. Ele não pode ser o prefeito nem melhor do que seu pai e seu avô, quem tem de ser é você, Ricardo. Já disse que só ele tem condições para isso, mamãe. Está no sangue. Ele é igual ao papai e ao vovô, nasceu para isso.
Ele não pode ser prefeito nem igual ao seu avô ou seu pai, ele não tem o sangue deles. Você tem, meu filho. Ela mesma, ao ouvir o que disse, se calou, assustada. Não entendia como havia dito aquilo, mas não teve tempo para reagir. Maurício, que estava abraçado a Estela, largou-a e foi para junto de Sofia. Pegando com força em seus braços, perguntou: "O que a senhora está dizendo? Não tenho o sangue deles. O meu sangue é de quem?" Sofia, sabendo que havia falado muito, disse quase chorando: "Não ligue para o que falei, Maurício. Estou nervosa e nem sei do que estou falando. Claro que você tem o sangue da família. Inventei isso para que Ricardo não fosse embora. Ele não pode nos abandonar. Vivi minha vida em função de vê-lo no meio político, sendo aplaudido e homenageado." Maurício, transtornado, começou a sacudi-la e a dizer: "Não, mamãe, não queira desconversar. A senhora disse com todas as letras que não tenho o sangue do meu pai e nem o de meu avô, quero saber de quem é o meu sangue." "Eu falei bobagem, Maurício, claro que você tem o sangue deles." Por estar nervosa e descontrolada, foi que disse um pouco de verdade. "Eu quero saber de toda a verdade, mamãe, de quem é o meu sangue. Estou nervosa, não quero falar mais nada. Ricardo, não quero que você volte para aquela mulher. Precisa continuar aqui." Ricardo, também atônito com o que acabara de ouvir, disse: "Estou indo embora, mamãe, só que antes, assim como Maurício, quero saber de toda a verdade." "Não existe verdade alguma. Será que vocês não entendem que eu não sabia o que estava dizendo? Não adianta querer escapar, a senhora precisa e vai ter de contar, mamãe." Sofia, vendo que não teria como escapar daquela conversa que ela não queria, chorando desesperada, saiu correndo, subiu a escada e foi para o seu quarto. Entrou, trancou a porta e jogou-se em sua cama. Ficou pensando: como pude fazer uma besteira dessas? O que vou fazer agora? Não posso contar a verdade, ficaria desmoralizada para sempre. Preciso encontrar uma maneira de contar sem que para isso precise contar o que realmente aconteceu. Como vou fazer isso? Pedro Henrique, você precisa me ajudar." Ao ouvir aquilo, Pedro Henrique sorriu e balançou a cabeça de um lado para outro, não conseguindo acreditar naquilo que ela pensava. Olhou para Gusmão que também sorrindo, com tristeza disse: "Sei o que está pensando, Pedro Henrique. A maioria dos encarnados acredita que, depois da morte, adquirimos poderes para ajudar, quando na realidade isso não acontece, ainda mais no caso de Sofia que deseja sua ajuda para esconder os seus crimes. Podemos sim, ajudar intuindo bons pensamentos, nada além disso. A decisão pertence a cada um. Sei disso, Gusmão, por isso sorri. Hoje conheço Sofia e sei do que é capaz, estou preocupado com Maurício. Ele não está entendendo o que aconteceu. Sofia foi imprudente, ele nunca deveria conhecer a verdade dessa maneira. Não se preocupe com Maurício, ele é um espírito iluminado e também renasceu para ajudar Sofia." Maurício e Ricardo seguiram Sofia. Estela ficou parada sem saber o que fazer, pois jamais poderia ter imaginado que Maurício não fosse filho de Pedro Henrique. Assim que eles chegaram à porta de Sofia, Maurício começou a bater com força e a gritar: "Mamãe, abra essa porta, não adianta, mais cedo ou mais tarde vai ter de me contar toda a verdade." Sofia ouvia o grito desesperado de Maurício e sabia que ele tinha razão, pois não importava quanto tempo demorasse, ela sabia que teria de contar tudo. Por isso, embora ele continuasse a bater, ela não respondia. Ricardo, entendendo a gravidade e recebendo muita luz de todos os amigos espirituais que estavam lá no momento, segurou no braço do irmão, dizendo: "Não adianta insistir, Maurício, você a conhece e sabe que não vai abrir a porta. Vamos descer e conversar mais um pouco." "Não posso ir embora, Ricardo. Preciso saber da verdade. Você ouviu o que ela disse? Não tenho o mesmo sangue que o papai." "Ouvi o que ela disse, mas não adianta você ficar aqui. Ela não vai abrir essa porta. Vamos até o meu quarto. Preciso pegar a mala que trouxe."
Depois vou para casa e queira Deus que Anita esteja lá e me receba de volta. Venha, meu irmão. Segurou o braço do irmão com tanto carinho que ele, sabendo que Sofia não ia abrir a porta, o acompanhou. Assim que entraram no quarto, Ricardo começou a recolher algumas peças de roupa que estavam espalhadas. Maurício se deitou na cama e chorando, disse: Desde criança sempre senti que mamãe não gostava de mim. Muitas vezes cheguei a pensar que não era filho dela, mas papai era tão carinhoso comigo e eu logo esquecia. Quando adolescente e até depois de adulto continuei tendo essa sensação, mas logo desviava o pensamento. Sempre notei a diferença de tratamento que existia entre nós. Hoje, entendo. Não sou filho de papai, mas será que sou dela? Claro que é, Maurício. Você se parece com ela, muito mais que eu. Foi essa semelhança que fez com que eu desviasse os maus pensamentos. Por ela, tinha a certeza de que era seu filho. Sendo assim, se eu não sou filho de papai, o que aconteceu e quando? Sempre soubemos que quando se casaram, ela era muito jovem. Será que o papai sabia que eu não era filho dele? Quem é o meu pai verdadeiro? Nada disso importa, Maurício. Como não, Ricardo? Claro que importa. Não conhecemos a história verdadeira, mas você mesmo disse que papai era carinhoso com você. Preciso confessar que muitas vezes, percebi essa diferença e senti ciúmes. Será que se ele soubesse que eu não era seu filho, teria me tratado da mesma maneira? Claro que sim, ele era um bom homem, honesto e muito justo. Apesar de tudo, quero lhe dizer que essa conversa que tivemos com a mamãe não mudou em nada o que sinto por você e só posso lhe agradecer por todo o tempo em que esteve ao meu lado, me defendendo e ajudando. Gosto muito de você, meu irmão. Graças a você, consegui ver quem mamãe é realmente. Volte para sua casa. Um outro dia voltaremos aqui e a obrigaremos a contar toda essa história. Você está nervoso e sabe que o nervosismo não ajuda em uma discussão. Pedro Henrique sorriu e mandou um beijo para os dois, que parecendo sentir, sorriram. Ricardo continuou falando. Pode parecer egoísmo, mas preciso voltar para casa e tentar convencer a Anita a me perdoar. Ela sempre teve razão, eu é quem nunca quis acreditar que minha própria mãe queria a minha infelicidade. Maurício, recebendo muita luz, sorriu e disse: Tem razão, meu irmão. Precisa ir rápido para sua casa. Eu vou para a minha, mas a conversa com a mamãe não terminou. Claro que não, Maurício. Quero estar presente na próxima conversa, também quero conhecer toda a história. Depois do que aconteceu hoje, ela não vai ter escapatória, precisa contar tudo o que aconteceu. Ricardo fechou a mala e saíram. Desceram a escada. Estela estava lá, esperando pelo marido. Percebeu que o clima entre os dois estava bom. Sorriu e em silêncio se abraçou a Maurício, que beijou sua testa. Os três saíram. Sofia, que estava na janela do quarto, viu quando entraram em seus carros. Assim que os carros desapareceram na Alameda, voltou para a cama, continuou chorando e tentando encontrar uma maneira de contornar aquela situação que ela mesma havia criado. Já estava escuro quando Ricardo estacionou o carro e entrou correndo em casa. Precisava ver Anita, beijá-la e pedir que o desculpasse por ter ido embora. Assim que entrou na sala, chamou: Anita! Anita! Quem apareceu em uma das portas da sala foi Celeste, que disse: A patroa não está em casa, senhor. Como não está em casa, para onde ela foi? Não sei, ela não disse. Só sei que saiu com 2 malas. 2 malas? Então ela foi embora de casa? Receio que sim, senhor. Ricardo ficou desesperado, foi para o seu quarto em busca de algum bilhete, pois sempre que saíam, deixavam um bilhete dizendo onde estariam. Mas naquela noite foi diferente, ele não encontrou bilhete algum. Sentou-se na cama e sem tentar evitar, começou a chorar. Sabia que, se Anita tomara aquela atitude, devia ter pensado muito, por isso sabia também que seria muito difícil convencê-la a voltar. Desesperado, chorava e pensava: como fui deixar isso acontecer? Como nunca acreditei quando ela dizia que minha mãe a odiava?
Não tinha como acreditar, pois não havia motivo algum. Sem saber o que fazer, entrou no quarto e saiu dele várias vezes. Foi até o jardim, caminhou e voltou. Pensou na conversa que tivera com sua mãe e Maurício, também naquilo que ela havia dito. Sentou-se em um dos bancos que havia no jardim. Tudo aquilo que minha mãe disse é uma loucura. Depois de acertar a minha situação com Anita, vou visitar minha mãe, mas sem o Maurício. Talvez assim ela me conte toda a verdade. Agora, preciso me preocupar com Anita. Ela só pode ter ido para a capital, para a casa dos pais. Hoje está tarde, não gosto de dirigir à noite, ainda mais nervoso como estou, mas amanhã bem cedo vou para lá. Levantou-se, foi para o quarto. Deitou-se e ficou relembrando sua vida com Anita e de como havia sido feliz. Ela é uma mulher maravilhosa, não posso perdê-la. Maurício e Estela também chegaram em casa. Durante todo o caminho de volta ele permaneceu calado. Estela sabia em que ele estava pensando, com certeza no mesmo que ela. Nunca imaginei que ele não fosse filho do senhor Pedro Henrique. O que será que aconteceu? Dona Sofia sempre se mostrou como uma mulher honesta e austera. Sempre condenou qualquer tipo de traição de suas amigas. A não ser, que Maurício tenha sido adotado, não pode ser, ele é o espelho dela. O que será que aconteceu? Estacionaram e entraram em casa. As crianças estavam na sala de televisão. Maurício se aproximou e as abraçou com carinho. Mesmo sem querer, começou a chorar. Estava perdido com tudo o que havia acontecido. Abraçado ao filho, pensava: se eu não pertenço àquela família, de onde vim, onde estão meus pais? Não, como Ricardo falou, filho da minha mãe eu sou, pois infelizmente, me pareço muito com ela, mas, então, o que aconteceu? Quem é e onde está o meu pai? O senhor está me machucando, papai. Só aí Maurício percebeu que estava apertando o filho. Afastou-se e disse, rindo: sabe que nem percebi, é que gosto muito de vocês, por isso apertei tanto. O senhor está chorando? Está com alguma dor? É mesmo, papai, está chorando? O que aconteceu? Maurício percebeu que estava deixando os filhos assustados. Afastou-se, dizendo: estou sim com muita dor de cabeça, mas vou tomar um comprimido e vai passar. Agora, continuem assistindo à televisão. Saiu da sala, foi para o seu quarto e se deitou. Estela o seguiu, aproximou-se e deitou-se ao seu lado. Ele a abraçou, dizendo: o que está acontecendo em nossa vida, Estela? Sei que sou culpada de muita coisa, Maurício, não devia ter me deixado levar por sua mãe. Acontece que, desde o casamento de Ricardo, vi como ela tratava Anita e não queria que fizesse o mesmo comigo. Por isso, fiz sempre sem discutir, tudo o que ela pediu. Não precisa me dizer o poder que minha mãe tem sobre todos. Ela é pior do que eu pensava. Nunca imaginei que poderia ir a um macumbeiro com a intenção de destruir o meu irmão, mas o pior de tudo foi ela ter me contado que eu não era filho do meu pai. Não consigo entender nem aceitar isso. Meu pai foi um homem maravilhoso. Sempre dedicou muito amor, não só a ela, mas a mim e ao Ricardo também. Por isso, eu sempre quis ser igual a ele, tratar minha mulher e filhos da mesma maneira. Hoje, fico sabendo que minha vida foi toda feita de mentiras. Será que meu pai conhecia toda essa história? Será que ele sabia que eu não era seu filho? Pois, se sabia, nunca deixou transparecer qualquer diferença entre mim e Ricardo. Nem eu pensei que ela chegasse a tanto. Hoje, durante a viagem em que tudo deu errado, tive tempo para pensar e ver como ela é egoísta e má. Tinha decidido que nunca mais ia fazer o que ela me pedisse. Tinha decidido evitar ao máximo me encontrar com ela. Não imaginei que toda essa história existisse e pudesse vir à tona. Quanto ao seu pai, não precisa se preocupar, ele gostava muito de vocês e, principalmente de você, Maurício, e é isso o que importa. Somos felizes, nossos filhos são crianças boas e com saúde. Vamos continuar a nossa vida e fazer de conta que nada disso aconteceu. Ricardo e Anita se amam, sei que conseguirão se acertar.
Sua mãe, infelizmente, vai ter de continuar sua vida sozinha. Não posso fazer isso, Estela. Preciso saber de toda a verdade. Quero saber, se não sou filho do meu pai, sou filho de quem? Isso não importa, Maurício. Você teve um pai maravilhoso que o criou com todo o carinho que possa existir neste mundo. Importa sim, Estela. Vou tentar dormir e amanhã bem cedo, vou até a casa de minha mãe e sozinhos, ela vai ter de me contar toda a verdade. Está bem, se é assim que quer, precisa fazer. Agora, como você disse, vamos tentar dormir. Estela foi para a sala onde as crianças assistiam à televisão, levou-as para os seus quartos, beijou-as e voltou para o quarto. Maurício estava com os olhos fechados. Ela sabia que ele não estava dormindo, mas sabia também que ele não queria conversar, deitou-se, fechou os olhos e tentou dormir. Sofia em seu quarto também chorava e pensava, não encontro uma explicação plausível, que possa convencer Maurício e Ricardo. Não posso dizer que ele é adotado, não. Acreditariam, pois ele é muito parecido comigo. Não posso dizer que traí Pedro Henrique, eles não me perdoariam, como eu mesma nunca me perdoei. O que vou fazer? Fiz tanto para esconder esse segredo e agora, ele vem à tona, somente por minha culpa. O que vou fazer? Nadir e Romeu permaneciam ao seu lado. Pedro Henrique e Maria Rita, junto de Maurício, e Gusmão e Matilde, que retornou, ao lado de Ricardo. Depois que Maurício se acalmou e Ricardo decidiu ir em busca de Anita, todos se reuniram novamente. Gusmão disse: esta vai ser uma longa noite. O melhor a fazer é ajudá-los a dormir. Assim, poderemos conversar com todos ao mesmo tempo. Foi o que fizeram. Durante o sono, todos se encontraram e conversaram. Mesmo dormindo, Sofia continuou negando tudo o que havia feito. Na visão dela, não havia cometido crime algum, só havia se defendido. Disse: só fiz tudo aquilo para me proteger, para me salvar. Você cometeu 3 assassinatos, Sofia. Não se arrepende disso? Olhou para Nadir que perguntava e respondeu: não, mãe, sinto muito, mas eu precisava resguardar o meu segredo. O Gustavo já havia contado para a senhora que poderia, mesmo sem querer, comentar com o pai que poderia, mesmo sem querer, comentar com alguém e minha vida estaria destruída e isso eu não podia permitir. Gusmão sorriu e disse: sempre haveria um caminho, Sofia, mas você escolheu o mais fácil. Sofia balançou os ombros e disse: foi o único caminho que encontrei e faria novamente. Está bem, Sofia. Fez com consciência, sabendo que estava errado, agora vai ter de arcar com as consequências do seu ato. Agora durma. Ela adormeceu. Capítulo 25. O reencontro. No dia seguinte, antes das 8 horas, Maurício acordou. Estela, que estava preparando as crianças para irem à escola, ao vê-lo disse admirada: já está acordado. Ainda é cedo. Sabe que não consegui dormir bem, Estela. Preciso ir até a casa de minha mãe. Ela vai ter de me contar tudo o que aconteceu. Enquanto isso não acontecer, não vou poder retornar à minha vida normal. Está certo, acho que precisa fazer isso mesmo, mas ainda é muito cedo. Ela não deve ter se levantado, ainda mais hoje porque assim como você, também não deve ter dormido bem. Sei que talvez, quando chegar lá, ela esteja dormindo, mas não faz mal, vou esperar. Enquanto isso vou conversar com Maria José, ela trabalha há muito tempo lá em casa e pode saber de alguma coisa. Acha prudente conversar com ela? Será que ela sabe de alguma coisa? Não sei, mas não custa tentar. Desde que me conheço por gente, ela sempre esteve lá. Você acha que deve fazer isso? Sim, não existe outro caminho. Preciso saber de tudo. Sendo assim, só posso concordar, mas você não vai até a empresa. Depois que conversar com minha mãe. Antes disso, não tenho condições de tomar decisão alguma. Ele se voltou para sair. Ela perguntou: não vai tomar café? A mesa já está colocada. Não estou com vontade. Tomo café na casa de minha mãe. Ele beijou-a no rosto e saiu.
Estela ficou pensando em tudo o que estava acontecendo, mas não por muito tempo, precisava atender as crianças. Voltou aos seus afazeres. Como havia imaginado, quando chegou à casa de Sofia, Maurício abriu a porta e percebeu que tudo estava em silêncio. Foi para a cozinha, onde sabia estar Maria José. De fato, ela estava lá, preparando o café. Ao vê-lo, estranhou. Maurício, o que está fazendo aqui tão cedo? Preciso conversar com minha mãe. Ela ainda está dormindo. Sei disso, mas na realidade vim conversar com você. Comigo? Quer falar sobre o quê? Você está trabalhando para minha mãe há muito tempo, preciso saber se quando veio trabalhar para ela, eu já havia nascido. Sim, você e Ricardo também. Eram ainda muito pequenos. Por que quer saber? Você não pode negar que ouviu a nossa conversa ontem à tarde. Ela abaixou a cabeça. Ele continuou, não precisa se preocupar. Diante da distância entre a sala e a cozinha, ouviria mesmo que não quisesse. Desculpe, Maurício, mas não consegui evitar. O que achou de tudo o que ouviu? Não posso dar opinião, sou apenas a empregada da casa. Maurício riu. Sabia que ela não podia interferir, muito menos opinar em um assunto como aquele. Ela não tinha família e já estava em idade avançada, se saísse dali não teria para onde ir ou trabalhar. Ele respeitou. Está bem, não precisa ficar nervosa. Se, quando veio para cá eu já havia nascido, não deve saber de coisa alguma. Realmente, não sei nada a respeito desse assunto, mas sei que seu pai era um homem muito bom e que gostava muito de vocês. Vivia sempre brincando com os dois e nunca percebi diferença alguma. Dona Sofia estava muito nervosa. Maurício, não deve dar atenção para aquilo que ela falou. Maurício sorriu e disse: Está bem, Maria José. Estou com fome, posso tomar café? Claro que sim. Pode ir para a sala que vou levar. Não, prefiro tomar aqui mesmo na cozinha. Assim, enquanto minha mãe não se levanta, podemos ficar conversando. Lembra-se de quantas vezes fizemos isso, antes que eu me casasse? Ela, com um olhar saudoso e um sorriso, respondeu: Claro que me lembro. Sinto muita falta daquele tempo. Você acordava sempre atrasado e precisava sair correndo para a faculdade, não tinha tempo de esperar que eu arrumasse a mesa e tomava café aqui mesmo. Também sinto saudade daquele tempo, embora hoje esteja feliz com Estela e com as crianças. Maria José sorriu e disse: Sente-se aí, vamos relembrar os velhos tempos. Ele obedeceu, ela preparou e o serviu com o mesmo carinho de sempre. Depois de terminar de tomar o café, ficaram conversando. Sofia acordou, olhou para o relógio e se assustou, quase 9 horas. Como dormi tanto? Logo esta noite que pensei que não conseguiria dormir. Levantou-se, vestiu-se e desceu. Estava com fome. Saiu do quarto e foi para a sala de refeições. Estava passando pela sala quando ouviu a campainha. Sabia que Maria José estava na cozinha e que demoraria a chegar. Resolveu abrir a porta. Assim que abriu, empalideceu e seu coração começou a bater com mais força. Bom dia, Sofia. Ela, quase sem conseguir falar, disse: Bom dia, Osmar. Posso entrar? Ela, desajeitada, se afastou para que ele entrasse. Ele, pisando firme e com o rosto crispado, entrou. Ela apontou um sofá para que ele se sentasse. Depois, disse: Posso saber o que significa essa sua visita, Osmar? Posso até dizer, mas você sabe qual é o motivo. Como sei? Minha filha abandonou seu filho e voltou para casa. Não suportou sua perseguição. Por que fez isso, Sofia? Ela, fingindo não entender, perguntou: Fiz o quê, Osmar? Quando conheceu Anita, tratou-a muito bem e até parecia ter gostado da escolha de seu filho, até o dia em que fomos convidados para um almoço de confraternização, para que as famílias se conhecessem. Daquele dia em diante, tudo ficou diferente e você fez o possível e o impossível para que o casamento não se realizasse e não conseguindo evitar, continuou fazendo tudo o que estava ao seu alcance para que eles se separassem. Estou aqui para lhe dar os parabéns, você conseguiu.
Estão separados, o que você ganhou com isso? Assim como minha filha, sei que Ricardo também está sofrendo. Era isso o que queria, Sofia. Ela, ainda surpresa com a visita dele, respondeu: não sei do que está falando. Disse que estão separados, eu não sabia disso. Claro que sabe, Sofia. Só não entendo por que me odeia tanto. Nunca lhe fiz mal algum, a não ser ter dado a você todo o meu amor. Não entendo o que está dizendo. Você se casou. Como não entende? Quase destruiu minha vida. Quase me levou à loucura. A minha sorte foi que conheci Beatriz que com seu amor, me apoiou e ajudou. Quando me casei com ela, logo no começo percebi que tinha sido a melhor coisa que poderia ter feito. Somos felizes, Sofia. Minha filha é uma moça maravilhosa, gosta do seu filho e só não foram mais felizes por sua culpa. Sofia, que desde o dia anterior estava descontrolada, começou a gritar. Por minha culpa, tudo o que acontece de ruim nesta família é por minha culpa. E você não tem culpa alguma? Você quase destruiu meu casamento. Como quase destruí seu casamento? Você, contando para todos que ia se casar, sabia que eu não suportaria perdê-lo e fez aquilo só para me afrontar. Você está louca, Sofia. Nunca pensei em afrontá-la. Depois que me abandonou e se casou, o que queria que eu fizesse? Graças a Deus, Beatriz apareceu em minha vida e me ensinou que amor não é loucura, como aquilo que eu sentia por você, mas sim, o que tenho com ela, tranquilidade e paz. Para você, falar em tranquilidade e paz é fácil, mas para mim, não. Carreguei durante todos esses anos, o fruto daquela estupidez que cometi. Nunca consegui me esquecer de você nem do que fiz. Que fruto? O que está falando, Sofia? Um filho, Osmar. Um filho que me faz lembrar de você todos os dias. Um filho? Como pode ser? Naquele tempo em que nos encontramos, você sabia que meu marido estava na capital atendendo ao pai que estava doente, não sabia? Claro que sabia. Você disse que assim que ele voltasse, pediria a separação e ficaríamos juntos. Eu, como sempre, acreditei em você e quase terminei o meu casamento que estava marcado. Eu não queria que você se casasse, só quando minha mãe falou a respeito do seu casamento foi que descobri que gostava de você e que não suportaria vê-lo casado com outra. Sim, e quase me convenceu a desmanchar o casamento e a ficar com você, mas isso não aconteceu. Assim que seu marido voltou, você não quis mais me ver e continuou com ele. Eu não podia abandoná-lo. Ele me dava segurança e eu sabia que, ao lado dele poderia ter tudo com o que havia sonhado. Sim, demorou muito para que eu a entendesse, Sofia. Você sempre foi má, egoísta. Quase morri de tristeza e só não morri porque tive ao meu lado uma mulher de verdade e que realmente gostava de mim. Não mude de assunto, que história é essa de filho? Quando meu marido voltou, percebi que estava grávida e fazendo as contas, descobri que não podia ser filho de Pedro Henrique, ele era seu filho, Osmar. Por que não me contou? Não podia, Pedro Henrique nem ninguém desconfiou. O menino nasceu e eu tive de passar o resto da minha vida guardando esse segredo. Você não pode imaginar o que tive de fazer para que isso acontecesse. Não posso acreditar que tenha feito isso, Sofia, escondendo que eu tinha um filho. O que queria que eu fizesse? Que gritasse para o resto do mundo que havia traído meu marido. Queria me ver na rua da amargura? Não, Sofia, somente queria ter tido o direito de saber. Agora sabe, o que vai fazer? Vim até aqui para lhe pedir que se afaste da vida de nossos filhos. Eles se gostam e não podem ficar separados, mas agora, diante do que me contou, preciso conversar com Maurício. Ele precisa saber que sou seu pai e que só tomei conhecimento disso agora. Sofia, prevendo o que estava para acontecer, gritou desesperada. Você não pode fazer isso. Minha vida já está uma confusão e você não vai piorar as coisas. Prometo que se não disser nada ao Maurício, nunca mais me intrometo na vida de sua filha e ela poderá ser feliz ao lado de Ricardo. Você não mudou, Sofia. Está tentando me chantagear, mas não vai conseguir.
Agora que me contou esse absurdo que fez, escondendo que eu tinha um filho, não posso ficar sem tomar uma atitude. Assim que sair daqui, vou procurar Maurício e lhe contar toda a verdade. Você vai me destruir, Osmar. Não, vou acertar uma situação. Você mesma, Sofia, durante toda a sua vida, plantou o que está colhendo. Não pode fazer isso, não pode. Fique sabendo que se fizer isso, do que depender de mim, sua filha ficará longe da minha família. Não quero o seu sangue misturado com o nosso. Você pensa tão pequeno, Sofia. O sangue não tem nada a ver com os sentimentos. Sinto pena de você e agradeço a Deus todos os dias por tê-la afastado de mim e da minha vida. Você não pode conversar com Maurício, Osmar. Ele não vai entender. Posso e vou fazer. Só preciso descobrir o endereço dele ou o local em que trabalha. Sabe que por sua causa, mesmo sendo cunhado de minha filha, nunca tive contato com ele. Nunca lhe darei o endereço dele. Fique longe da minha família. Não posso, Sofia, ela mesmo contra sua vontade, está misturada, começou com Anita casando-se com Ricardo e agora com Maurício sendo meu filho. Não precisa me dar o seu endereço, vou procurar e sei que vou encontrar. Não precisa procurar, estou aqui. Sofia e Osmar se voltaram e viram Maurício que, com os olhos molhados, dizia aquilo. Ao vê-lo, Sofia gritou. Maurício, o que está fazendo aqui? Cheguei cedo, mamãe. Precisava conversar com a senhora para descobrir toda a verdade, mas agora não é mais preciso, ouvi tudo. Osmar, que só tinha encontrado com Maurício 2 vezes, a primeira no almoço de confraternização entre as famílias e depois, no dia do casamento de Ricardo e Anita, aproximou-se dele, dizendo, Maurício, perdão, eu não sabia. Eu sei, ouvi tudo o que conversaram. Como havia dito, cheguei cedo e estava na cozinha tomando café quando a campainha tocou. Vendo que Maria José estava ocupada, vim abrir a porta, mas a senhora, mamãe, chegou primeiro. Ao perceber que se admirou com quem havia chegado, resolvi esperar e fiquei na outra sala, ouvi tudo. Você não ouviu direito, meu filho. Osmar é um velho amigo, praticamente nos criamos juntos. Não precisa continuar mentindo, mamãe. Eu ouvi tudo. Só não entendo por que me odeia tanto, por uma culpa que não tenho. A senhora é mentirosa e dissimulada. Não consigo entender como pode haver alguém assim, tão egoísta e má. Estou indo embora e nunca mais voltarei a esta casa. Ele, nervoso, estava se voltando em direção à porta, quando Sofia, desesperada por ter sido descoberta, gritou. Você não pode fazer isso, Maurício, está enganado. Eu não o odeio, só queria protegê-lo. Por isso nunca contei a verdade. Não precisa continuar mentindo, mamãe. A senhora sempre quis proteger a si mesma. Adeus. Estava saindo, quando Osmar disse. Espere, Maurício, precisamos conversar. Sei que essa conversa deve existir, Sr. Osmar, mas não pode ser agora, não tenho condições. Qualquer dia desses, depois que eu conseguir assimilar tudo o que aconteceu, eu mesmo vou procurá-lo e poderemos conversar. Sei que assim como eu e meu pai, o senhor também foi uma vítima dessa mulher má e sem coração. Sofia estava desesperada, sem saber o que fazer. Osmar, entendendo o que estava se passando na cabeça de Maurício, disse: Estarei esperando a sua decisão. Infelizmente não pude acompanhar o seu crescimento nem estar ao seu lado nos momentos difíceis que, como todo adolescente, deve ter passado, mas ainda é tempo, poderemos nos conhecer melhor e tentarmos recuperar o tempo perdido. Estou feliz por ter um filho como você. Não se preocupe com isso, embora o senhor não estivesse presente, meu pai nunca deixou que eu sentisse falta de carinho. Ele foi um homem muito bom e me deu todo o apoio de que precisei. Precisamos conversar sim, mas como já disse, não pode ser agora. Entrarei em contato. Só agora percebo o motivo de ter gostado de Anita assim que a vi. Ela é minha irmã. Ela também gosta de você, Maurício. Sempre disse isso, mas como é o seu desejo, vamos deixar essa conversa para outro dia.
Pedro Henrique e os outros também estavam ali, assim como os vultos com energias pesadas que rodeasse Sofia e estavam saltitando de um lado para outro. Assim que Maurício caminhou em direção à porta, Sofia deu um grito. Levou a mão ao coração, dizendo: "Meu braço e meu coração estão doendo, acho que vou desmaiar." Maurício, com ódio e sem parar, se voltou e disse: "Tomara que morra." Foi embora. Sofia, que não estava mentindo, deu um grito de dor e caiu. Osmar, desesperado e sem saber o que fazer, gritou: "Maurício!" Ela desmaiou. Maurício, embora já tivesse saído, estava a uma distância que podia ouvir Osmar, mas não parou. Entrou no carro e foi embora. Maria José, que estava no mesmo lugar de onde Maurício ouviu toda a conversa, entrou correndo na sala e gritando, perguntou: "O que aconteceu com ela, senhor?" "Não sei, ela disse que o braço e o coração estavam doendo e depois desmaiou, só não caiu porque a segurei." "Chame uma ambulância, ela precisa de ajuda." Maria José, desesperada, foi até a mesinha onde estava o telefone, procurou em uma agenda o número de um telefone e discou. Em seguida, voltou para junto de Osmar, que havia colocado Sofia em um sofá e disse: "Eles estão vindo, senhor. Meu Deus do céu, o que será que ela tem?" "Não sei, mas acho que ela está tendo um ataque no coração." Eles não podiam ver, mas Pedro Henrique e os outros, sim. Aqueles vultos que acompanhavam Sofia por muito tempo, ao vê-la desesperada e sem controle sobre si, lançaram-se sobre ela e começaram a bater. Alguns deles batiam na cabeça, outros por todo o seu corpo. Um deles, transpassando o corpo dela, segurou com força seu coração e apertou sem parar. Em poucos minutos ela deu o último suspiro. Seu espírito foi arrancado do corpo com violência e levado. Pedro Henrique tentou impedir, mas devido às energias pesadas que a envolviam, não conseguiu. Gusmão, vendo o desespero dele, disse: "Não adianta, Pedro Henrique, ela está sob o controle das energias que atraiu para si e nada podemos fazer." "Nada. Ao menos por enquanto, não. Estivemos ao seu lado durante todo o tempo, intuindo-a para que confessasse todos seus crimes, mas ela se recusou. Podia ter feito uma outra escolha, para isso tinha seu livre-arbítrio, portanto por ora, não pode ser feito." Pedro Henrique, muito nervoso, olhou para Osmar que, tocando no pescoço de Sofia, disse: "Ela está morta, quando a ambulância chegar nada mais poderá ser feito." Maria José aproximou-se, ajoelhou-se perto de Sofia e começou a chorar. Gusmão, sabendo que nada mais poderia ser feito ali, disse: "Nada mais temos para fazer aqui. Precisamos ir até os outros." Todos concordaram e desapareceram. Capítulo 26. A reconciliação. Anita só conseguiu dormir quando já era de madrugada, embora tivesse tentado desesperadamente. Pela manhã, ao acordar, voltou a se lembrar de tudo o que havia acontecido e da atitude que havia tomado. Naquele momento, sentia que talvez tivesse exagerado. Ficou pensando: eu devia ter um pouco mais de paciência e entender que Dona Sofia é sua mãe e que deve ser difícil para ele ter de escolher. Vou me levantar e voltar para casa. Vou propor a ele que nos mudemos para cá. Aqui, ele poderá dar aula em uma faculdade, que é o que sempre desejou. 1 ou 2 vezes por mês, poderemos visitar Dona Sofia, mas apenas visitar. Fazendo isso, evitaremos que ela se intrometa em nossa vida. É isso mesmo que vou fazer. Ele deve estar na casa dela e, se for preciso, vou até lá. Levantou-se, vestiu-se e desceu indo em direção à sala de refeições. Enquanto caminhava, pensava: sei que papai e mamãe talvez não entendam essa minha atitude, mas gosto muito de Ricardo e se não fosse por causa de sua mãe, sei que viveríamos muito bem. Entrou na sala que estava vazia. A mesa estava colocada para um só lugar, o que significava que seus pais já haviam tomado café. Foi até a cozinha, onde Dora estava junto ao fogão. Perguntou: Dora, meus pais já tomaram café? Sua mãe sim, mas seu pai não. Por que não?
Quando me levantei, estranhei que na hora de sempre ele não estivesse pronto para o trabalho. Depois sua mãe me disse que ele havia ido viajar. Viajar? Para onde? Não sei, ela não me disse. Onde está minha mãe? Deve estar em seu quarto. Obrigada, vou até lá. Não vai tomar o seu café? Daqui a pouco, agora preciso conversar com minha mãe. Foi até o quarto da mãe, que estava deitada. Entrou, perguntando: para onde o papai foi, mamãe? Conversar com a mãe de Ricardo. Por quê, mamãe? Eu disse a ele que não queria. Também disse, mas ele insistiu e não pude evitar. Ele não vai conseguir fazer com que ela mude de ideia. Ela, em relação a mim, é intransigente, me odeia. Talvez ele consiga muito mais do que imagina, Anita. Como assim? Não entendi. Dona Sofia é uma mulher de difícil convivência, sente-se a toda poderosa e não vai permitir interferência de estranhos. Eles não são estranhos, Anita, se conhecem há muito tempo. O que está dizendo? Conhecem-se. Não pode ser. Não só eles, mas eu também conheço Sofia. Sempre soube que ela era sonhadora, que queria muito da vida, mas nunca pensei que se tornaria uma pessoa tão arrogante e poderosa. O poder, minha filha, corrompe qualquer pessoa. Como a conhecem, mamãe? Quando crianças morávamos na mesma cidade. Eu morava na cidade, ela no campo, em um sítio ao lado do seu pai. Frequentávamos a mesma escola. Embora a pobre Sofia nunca aceitou essa situação. Eu gostava de seu pai, mas ele só tinha olhos para ela. Quando crescemos, eles ficaram noivos, seu pai chegou a construir uma casa para eles, mas faltando pouco tempo para o casamento, Sofia conheceu Pedro Henrique, o filho do prefeito, que se apaixonou por ela. Sem pensar muito, pois ele representava tudo o que ela havia sonhado, desmanchou o casamento com seu pai e se casou com o filho do prefeito. Seu pai ficou arrasado, dava até dó de ver. Eu, ao contrário, quando soube fiquei feliz por saber que ele não havia se casado. Depois de algum tempo, me aproximei dele e começamos a namorar. Seu pai, embora nunca tenha escondido o grande amor que sentia por ela, fazia de tudo para que eu fosse feliz. Marcamos o nosso casamento e depois de alguns dias, ele ficou diferente. Quase não vinha me ver e quando vinha, ficava distante, sempre parecendo pensar em outra coisa. Eu percebi, mas o amava e tinha muito medo de perdê-lo. Sempre que vinha à minha casa, eu achava que era para desmanchar o noivado. Isso durou mais de um mês. Eu já havia me conformado que não haveria casamento, quando um dia, ele chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Estava desalinhado, com a barba por fazer. O que aconteceu, mamãe? Ele me contou que, enquanto o marido de Sofia estava viajando, ela o procurara e o convencera que só gostava dele e que assim que seu marido voltasse da viagem que estava fazendo, ia pedir a separação. Seu pai acreditou e se deixou envolver por ela, mas assim que Pedro Henrique voltou, ela nunca mais quis ver seu pai e ele ficou naquele estado. Ele me pediu perdão. O que a senhora fez, mamãe? Pode imaginar, Anita. Perdoei, nos casamos e viemos morar aqui na capital. Seu pai tinha a ideia de se tornar um distribuidor de alimentos. Com a ajuda de meu pai, ele conseguiu realizar o que pretendia e hoje é muito bem sucedido. A nossa vida continuou, nunca mais soubemos de Sofia. Havia muito trabalho para ser feito. Algum tempo depois você nasceu e nos dedicamos inteiramente à sua criação e educação. Nunca mais, não sei o porquê, tivemos outro filho, mas não nos importamos, você preenchia nossas vidas e não sentíamos falta de outra criança. Anita se abraçou à mãe e a beijou com carinho. Beatriz continuou. Nunca mais soubemos de Sofia. Você cresceu, se tornou essa linda moça que é, só nos deu alegria. Tudo caminhava bem, até o dia em que você chegou feliz em casa, dizendo: mamãe, conheci um moço maravilhoso. Ele me pediu em namoro e quer conhecer a senhora e o papai. A princípio ficamos apavorados, pois para nós, embora tivesse 20 anos, era ainda uma criança, mas diante de sua felicidade só pude dizer: que bom, minha filha. Quem é ele?
Estudamos juntos, a única coisa que sei é que mora em uma cidade do interior cujo nome não sei, mas isso não importa, o que importa é que fico muito feliz ao lado dele. Vendo a sua felicidade, eu disse, tem razão, minha filha, nada disso tem importância, só mesmo a sua felicidade. Lembro-me desse dia, mamãe. Eu estava muito feliz. Ricardo era carinhoso, fazia todas as minhas vontades. Contei a seu pai e ele, como não poderia deixar de ser, ficou apavorado, pois também achava que era muito cedo para que você se casasse, mas eu o convenci de que você estava feliz e isso era o que importava. Você trouxe Ricardo para nos conhecer e diante de um rapaz que além de bonito era inteligente e educado não tivemos opção, o aceitamos de coração e ele começou a frequentar nossa casa. Nunca falamos sobre nomes ou sobrenomes. Para nós nada interessava, só a maneira como a tratava. Depois de algum tempo de namoro ele nos pediu autorização para levá-la até a cidade onde sua família morava. Sem discutir, aceitamos. Ele disse que sairiam bem cedo, almoçariam e voltariam em seguida, estariam em casa naquele mesmo domingo. Vocês foram e quando voltou, você estava entusiasmada, mamãe, a viagem foi maravilhosa. A família de Ricardo me recebeu muito bem. A mãe dele, assim que me viu, disse que eu era a moça com quem ela havia sonhado para o filho. Estou tão feliz. Também fiquei feliz em ver sua felicidade. Contei ao seu pai e ele nervoso, disse. Não estou gostando dessa história, Anita é ainda muito jovem para se casar. Eu sorrindo, o abracei dizendo. Ela tem a mesma idade que eu tinha quando me casei com você. Ele me olhou e não soube o que dizer. Eu continuei. O que importa é que ela está feliz, Ricardo é um bom moço e pertence a uma família que parece ser boa também. O que você sabe sobre a família dele? Não sabemos nem o seu sobrenome. Nomes não importam, Osmar. O que importa é a felicidade de nossa filha, nada além disso. Ele me abraçou, dizendo. Tem razão e embora eu não quisesse, parece que ela está feliz. Está sim. Vocês continuaram estudando e namorando. Quando terminaram a faculdade, Ricardo nos disse, agora que terminamos a faculdade, acho que chegou a hora de nos casarmos. Eu e seu pai nos assustamos, mas diante dos seus olhos que irradiavam tanta felicidade, só pudemos concordar. Assim que seu pai concordou, Ricardo disse. Já conversei com a minha família e eles querem conhecê-los, minha mãe vai preparar dentro de 15 dias, um almoço. Ela achou melhor que seja em um sábado, para que possam ter tempo de conhecerem a cidade. Estávamos tão assustados com a ideia do seu casamento, de vê-la sair de casa, que não nos preocupamos em perguntar que cidade era. Apenas com a cabeça, concordamos. Ricardo queria que fôssemos no carro dele, mas seu pai não concordou. Achou melhor que fôssemos no nosso, pois se alguma coisa não desse certo, poderíamos voltar a qualquer hora. Depois de muita discussão, Ricardo concordou e fomos em 2 carros. No dia marcado Ricardo estava bem cedo, com o carro parado aí em frente. Diante de sua ansiedade e nossa também, já estávamos preparados. Descemos, levando cada um, uma pequena maleta. Ficaríamos lá só por uma noite, portanto não precisaríamos de muita roupa. Fomos ao encontro de Ricardo e antes de entrarmos no carro, seu pai disse. Ricardo, até agora não sabemos o nome da cidade onde sua família mora. Ele disse o nome da cidade. Eu e seu pai nos olhamos, íamos dizer que conhecíamos a cidade, que havíamos nascido e sido criados ali, mas diante da surpresa ficamos calados e seguimos viagem. Quando entramos na cidade muitas lembranças surgiram. É uma cidade agradável, que continua como sempre, com um povo pacífico e feliz. Algumas coisas estavam mudadas, mas era quase tudo igual como quando a deixamos. Seguimos o carro de Ricardo. Ele entrou pela rua principal e rodeou a praça que conhecíamos muito bem. Quando ele entrou pelo portão e pela alameda que levava até a casa de Sofia, eu e seu pai paramos. Seu pai disse: Não pode ser, Beatriz, ele não pode ser o filho de Sofia. Eu sorri, toquei em sua mão, dizendo:
parece que sim, Osmar. O destino está fazendo uma brincadeira conosco. Não podemos aceitar esse casamento, Beatriz. Do que tem medo, Osmar? Que o seu amor por Sofia retorne. Não é nada disso, Beatriz, eu a conheço e sei como é má e egoísta, assim que souber que Anita é nossa filha vai transformar a vida dela em um inferno. Você está exagerando, Osmar. Já se passou muito tempo. Nada do que aconteceu deve ter importância, éramos jovens e cada um seguiu o seu destino. Além do mais, Anita tem Ricardo que a protegerá. Vamos entrar, cumprimentar Sofia com todo carinho e relembrar os bons tempos. Está bem, tomara que seja como está dizendo. Ricardo estacionou o carro em frente à porta de entrada da casa. Logo ela se abriu e apareceram Sofia, Maurício, Estela e as crianças. Assim que nos viu, ela sorriu e se aproximou. Fingindo não nos conhecer, disse: Estou muito feliz em que tenham aceitado o meu convite. Entrem, por favor. Ela fingiu não reconhecê-los, porque mamãe, e se ela não os reconheceu mesmo? Isso era impossível, Anita. Ninguém muda tanto. Apesar de mais velhos, tínhamos como temos, os mesmos traços. Também nos apresentamos e ela, estendendo o braço em direção à sala e se afastando para que entrassemos, disse: Sejam bem-vindos à minha casa. Entrem, por favor. Este é Maurício, meu outro filho, sua esposa Estela e seus filhos. O que aconteceu depois? Ela foi amável e tentou nos deixar à vontade. Você e Ricardo não perceberam nem mesmo quando, após o almoço, seu pai disse: Desculpem, mas precisamos ir embora. Tão cedo, não vieram para ficar? Sim, Ricardo, mas me lembrei de que deixei algo pendente na empresa, preciso voltar para resolver. Por que papai fez isso? O clima estava insuportável. Embora Sofia tenha tentado fazer com que nos sentissemos à vontade, isso não foi possível. Por isso, a melhor solução que seu pai encontrou foi aquela. Saímos dali o mais rápido que podíamos. Ricardo pediu e nós concordamos que você ficasse mais um dia. No carro, enquanto seu pai dirigia, percebi que estava preocupado, mas me calei. Em dado momento, ele disse: Esse casamento não vai dar certo, Beatriz. Por que está dizendo isso? Sofia demonstrou com o olhar que vai fazer o possível e o impossível para evitar que se realize e se mesmo assim se realizar, não vai durar. Ainda acho que está exagerando, Osmar. Mesmo que Sofia queira prejudicar Anita, o que não acredito, Ricardo gosta muito de nossa filha e vai protegê-la. Tomara que esteja certa, mas estou preocupado. Seguimos a viagem em silêncio. Eu, nem por um minuto desconfiei de que isso estivesse acontecendo. Por que não me contaram? Não achamos ser necessário. Você estava muito feliz e não queríamos que se preocupasse. Os meses que se seguiram foram todos dedicados à preparação do casamento. Eu e seu pai estávamos preocupados, só ficamos tranquilos quando Ricardo nos comunicou a sua intenção de ir para Portugal. Sabíamos que a distância seria grande e a saudade também, mas aquela viagem seria a única chance de que vocês fossem felizes no casamento, pois a mesma distância que haveria entre nós haveria também entre Sofia. Agora estou entendendo a mudança em relação a mim, mamãe. Só agora percebo que a mudança se deu depois daquele almoço. Eu não entendia qual era o motivo de tanto ódio que ela sentia por mim, agora entendo. No final das contas ela conseguiu o que queria, estou separada de Ricardo. Estou sofrendo e sei que ele também está. Não, Anita, seu casamento não vai terminar. Você e Ricardo foram destinados um para o outro. Estão passando por um momento difícil, isso não podemos negar, mas tenho certeza de que não será definitivo. A senhora acredita nisso, mamãe? Claro que sim. Vocês se amam, isso qualquer um pode ver. Tenho certeza de que seu pai, determinado como saiu daqui, vai conseguir afastar Sofia da vida de vocês para sempre. Ele não vai conseguir isso, mamãe. Dona Sofia é a mãe de Ricardo e ele não vai querer ficar longe dela para sempre. Eu não disse que ela vai ficar longe de vocês, mas sim da sua vida.
Ela não vai mais interferir. Tomara que a senhora esteja certa, mas não tenho tanta certeza. Dona Sofia é ardilosa, a senhora sabe muito bem disso. Sei sim, mas também conheço o seu pai. Ele vai conseguir. Estavam conversando quando Dora bateu a porta e entrou, dizendo: Anita, o Ricardo está aí. Anita começou a tremer e perguntou: aqui? Sim, e pediu que eu viesse avisá-la. Parece que está muito nervoso. O que faço, mamãe? Vá ao encontro de seu marido, a vinda dele até aqui é o sinal de que seu casamento não terminou. Anita sorriu, beijou a mãe e desceu a escada correndo. Ricardo, que estava sentado em um sofá na sala, ao vê-la chegando levantou-se e antes de dizer qualquer coisa, a beijou apaixonadamente. Beatriz, que desceu atrás de Anita, sorriu e com um sinal, fez com que Dora a seguisse até a cozinha. Quando terminaram de se beijar, Ricardo ainda abraçado a Anita, disse: Por que veio embora? Foi você quem saiu de casa. Eu fiquei sem saber o que fazer. Não podia continuar sozinha naquela casa. Vim até aqui para poder pensar. Sei que errei, mas fui levado pelo impulso, mas no final foi bom. Bom, por quê? A minha ida até a casa de minha mãe fez com que eu tivesse tempo para pensar em todo o tempo em que estamos juntos e em como somos felizes. Estando lá sozinho, descobri que amo você e que não quero ficar um minuto sequer separado. Você ainda me aceita de volta? Anita, depois de tudo o que a mãe contou, não tinha mais dúvida alguma da maldade de Sofia. Sabia que Ricardo a amava, assim como ela a ele. Disse, com lágrimas nos olhos. Claro que lhe perdoo e o aceito de volta. Também descobri que não quero ficar separada de você. Só queria lhe fazer um pedido. Qual? Queria vir morar aqui na capital. Meu pai tem muitos conhecimentos e pode com facilidade arrumar uma faculdade em que possa dar aula. Não precisamos morar aqui, podemos alugar uma casa, mas quero ficar perto dos meus pais. Não posso fazer isso, Anita. Sabe que só voltamos de Portugal porque Maurício está querendo entrar para a política e precisa de minha ajuda para continuar com as empresas. Em nossa cidade poderei fazer isso e ainda dar aula na faculdade. Além do mais, sei que não é para estar perto de sua família que quer vir morar aqui, é por causa da minha mãe, não é? Anita baixou os olhos sem saber o que responder. Ricardo continuou. Não precisa mais se preocupar com minha mãe. Ontem, Maurício esteve lá em casa e discutimos muito com mamãe. Você não vai acreditar, mas ela mandou fazer um trabalho em um macumbeiro para nos separar. Ricardo contou tudo o que havia acontecido. Terminou, dizendo: Maurício está determinado a descobrir quem é seu pai. Não posso acreditar que tudo isso aconteceu, muito menos que Maurício não seja filho do seu pai. Deve ter sido uma confusão e vocês entenderam errado. É verdade, Anita. Quando minha mãe falou, ela estava muito nervosa por ter sido descoberta e perdeu o controle. Estavam ainda conversando, quando o telefone tocou. Como Anita estava perto da mesinha, atendeu. Do outro lado, Osmar disse: Anita, está tudo bem aí em casa? Sim, papai, está tudo bem. Ricardo acabou de chegar. Ele está aí? Sim. Preciso conversar com ele. Anita, sem entender, passou o telefone para Ricardo, que atendeu. Senhor Osmar, sei que deseja falar comigo, mas antes preciso lhe dizer que estou aqui para conversar com Anita e levá-la de volta para nossa casa. Estou feliz em saber isso, mas quero conversar sobre outro assunto. Pois não, do que se trata? Estou aqui na casa da sua mãe e precisamos conversar. Na casa da minha mãe? O que está fazendo aí? Vim conversar com ela a respeito de vocês. Ela me atendeu, depois da nossa conversa, que foi longa, ela se sentiu mal e teve um ataque do coração. Acredito que seja bom que venha logo. Ataque do coração? Como isso foi acontecer? Ela ficou muito nervosa. Maurício estava aqui. Maurício estava aí? Não estou entendendo. Como ela está? Não está bem, por isso é melhor que venha logo. Estou indo agora mesmo. Venha, sim. Por favor, chame Beatriz,
preciso falar com ela. Está bem. Anita, ao ver a gravidade da conversa, foi até a cozinha e chamou a mãe. Ela estava chegando quando Ricardo, tremendo muito, lhe entregou o telefone. Ela atendeu. Osmar disse: "Não diga nada a Ricardo, mas Sofia faleceu." Ela levou um susto e teve de se sentar. Como isso aconteceu, Osmar? Eu estava aqui e Maurício, o irmão de Ricardo, também. Ele ouviu toda a conversa, mas é uma longa história, quando chegar eu lhe conto. Agora, não deixe Ricardo desconfiar do que aconteceu realmente e venha com eles para cá. Arrumaram-se e saíram rapidamente. Capítulo 27. A reação de Maurício. Maurício saiu descontrolado da casa de Sofia. Estava totalmente fora de si com a descoberta que havia feito. Ouviu Osmar chamando, mas não deu atenção. Não queria conversar com aquele homem que mal conhecia, com quem havia encontrado em 2 ocasiões, no almoço em família e no casamento de Ricardo e que agora lhe era apresentado como pai. Entrou no carro e começou a dirigir sem rumo. Precisava pensar, colocar sua cabeça e seus sentimentos no lugar. Estacionou o carro junto ao rio que cortava a cidade. Desceu, sentou-se na grama que acompanhava toda a extensão da margem e ficou olhando a água que tranquilamente passava. Seu coração batia descontrolado. Enquanto olhava a água, pensava: como minha mãe pôde fazer uma coisa como essa? Como conseguiu esconder durante tanto tempo, que eu não era filho do meu pai, a quem amei e ainda amo de todo o meu coração? Como posso chegar para um desconhecido e chamá-lo de pai? Não, está tudo errado. Pedro Henrique e Maria Rita estavam ao seu lado, sentados, um de cada lado, na mesma grama. Pedro Henrique, sentindo toda a dor de Maurício, disse: "Não precisa ficar assim, Maurício, você é meu filho amado. Não importa que sangue tenha, no momento em que me foi apresentado por filho eu o aceitei e agora, depois de tudo o que descobrimos, nada mudou. Embora não saiba, nossa amizade vem de muito tempo. Não importa o sangue que corre nas veias, pois um dia ele vai voltar para a terra, o que importa são os laços de amor adquiridos durante tanto tempo. Vá para sua casa, não fique mais se lastimando. Ainda não sabe, mas tem um longo dia pela frente. Sua mãe está agora na companhia daqueles que escolheu e nada poderemos fazer por ela. Vá para casa, meu filho. Você tem ainda pela frente uma longa jornada e eu sempre que possível, vou estar ao seu lado." Enquanto falava, ele e Maria Rita jogavam luz branca sobre Maurício, que aos poucos foi se acalmando e pensando: depois de tudo, só restou algo de bom. Anita é minha irmã e estou muito feliz por isso. Agora, preciso ir para casa. Estela deve estar preocupada. Vou passar lá só por um instante, contar tudo o que aconteceu e depois, vou para a empresa. Ainda bem que Ricardo voltou para me ajudar. Levantou-se, entrou no carro, ligou e acelerou. Enquanto isso, a ambulância chegou, mas logo foi constatado que mais nada poderia ser feito por Sofia. A ambulância a levou para que fosse providenciado um atestado de óbito. Depois que levaram Sofia, Osmar disse para Maria José: "Precisamos avisar Ricardo e Maurício. Por favor, telefone para a casa de Maurício e depois para Ricardo. Preciso avisar minha esposa e Anita do que aconteceu." Maria José estava transtornada e triste, pois vivia ao lado de Sofia já há muito tempo e acostumara-se a seu modo de ser. Sabia que ela era determinada e arrogante, mas mesmo assim gostava dela e dos meninos, como chamava Maurício e Ricardo. Era carinhosa com eles e também recebia muito carinho deles, pois devido aos afazeres e compromissos sociais de Sofia, praticamente fora ela quem os criara. Telefonou para a casa de Maurício e quem atendeu foi Estela. Soluçando, perguntou: "Estela, o Maurício está aí?" "Não, Maria José, ele saiu cedo para ir aí falar com a dona Sofia." "Ele não está aí." "Esteve, mas já foi embora." "Que aconteceu, Maria José? Você está chorando?" "Estou, aconteceu uma desgraça, Estela." "Que aconteceu, Maria José?" "Dona Sofia morreu." "Meu Deus do céu, o Maurício matou a mãe."
Maria José, embora abalada, não pôde conter um sorriso e respondeu: Não, Estela, não foi ele. Quando saiu, ela estava começando a passar mal. O médico esteve aqui e disse que ela teve um ataque do coração. Não pode ser, ela é ainda muito nova, embora ontem quando estivéssemos no carro ela se sentiu mal, mas não pensei que fosse tão grave. Algumas vezes ela passou mal aqui em casa e eu sempre lhe disse que deveria ir consultar um médico, mas ria e deixava para o dia seguinte. Acho que ela tinha algum problema no coração há muito tempo. Não sei onde Maurício está e você me deixou preocupada. Eles brigaram? Foi muito mais que uma briga, Estela. Ela disse a verdade para ele. Não, mas ele descobriu. Você ouviu a conversa, não adianta dizer que não, sei que ouvi tudo o que se diz naquela casa. Sim, ouvi e posso lhe garantir que fiquei confusa e abalada. O que foi que ouviu Maria José? O que ouvi é muito grave e por isso, somente Maurício pode lhe contar. Não quero me intrometer nessa história. Está bem, Maria José, não vou insistir. Agora, preciso encontrar Maurício. Para onde terá ido? Não sei. Antes de telefonar para você, telefonei para a empresa, mas ele não estava lá. Acho melhor ficar aqui em casa e esperar que ele volte. Depois, iremos para aí. Tudo bem, mas venha logo. Desligaram o telefone. Estela estava surpresa e nervosa. Nunca havia imaginado que um dia, passaria por uma situação daquela. Maria José desligou o telefone, olhou para Osmar e disse: Maurício não está em casa. Para onde terá ido? Não sei. Estela também está preocupada. Ele saiu daqui tão nervoso. Será que fez alguma loucura? Não, senhor, isso ele não fez. É um menino que tem a cabeça no lugar. Deve estar andando por aí, pensando na vida. Vamos esperar, sei que a qualquer momento ele vai aparecer. Tomara que sim, também estou agoniado com essa falta de notícia. Agora, vou telefonar lá para casa. Depois você pode telefonar para Ricardo. Está bem. Osmar pegou o telefone e falou com Beatriz e lhe contou tudo o que havia acontecido. Depois, colocando o telefone no gancho, disse: Não precisa telefonar para Ricardo, ele está lá em casa e já estão vindo. Graças a Deus. O senhor está muito nervoso e abalado, vou lhe preparar um café. Faça isso, por favor. Estou mesmo muito nervoso e abalado. O dia hoje foi de muitas surpresas e revelações. Desculpe, senhor, estou nesta casa há muito tempo. Ajudei a criar os dois, por isso os considero como filhos. Embora Dona Sofia fosse de convivência difícil, eu gostava dela. Osmar, com os olhos distantes, disse: Eu também gostava muito dela. Ela era uma mulher especial. Só tinha um defeito. Qual? Por se sentir toda poderosa, achava que era a dona da verdade e isso não existe. Ninguém é dono da verdade e poderoso, só Deus, e mesmo assim, ele, de vez em quando, leva umas rasteiras do diabo e perde muitas almas. Osmar, ao ouvir aquilo, não conseguiu evitar um sorriso e com a cabeça, concordou com Maria José. Ela saiu, foi para a cozinha preparar um café. Precisava também preparar o almoço, pois sabia que, em breve, todos estariam ali e por mais tristes que estivessem, precisavam comer. Osmar levantou-se do sofá em que estava sentado e olhou à sua volta. A sala era imensa, com móveis, cortinas de boa qualidade e quadros de pintores famosos. Enquanto olhava tudo, pensava: estou me lembrando de Sofia quando criança e nas conversas que tínhamos. Ela sonhava com este mundo onde houvesse dinheiro, fama e poder. Não imagino o que fez para conseguir, mas conseguiu muito mais do que havia sonhado, porém o que adiantou ter vivido sob uma mentira e com medo de a qualquer momento, ser descoberta, se o fim de todos nós é só a morte. Para que tanta ambição, tanto desejo de poder? Voltou a sentar-se no sofá e continuou pensando: quando vi Maurício pela primeira vez, naquela manhã de sábado, jamais poderia pensar que ele fosse meu filho. Embora não o conheça, me pareceu ser um homem de bom caráter e gostava muito do pai. Estranho.
Tenho um filho de cuja existência nunca soube, como Sofia teve a coragem de me esconder isso. Preciso contar para Beatriz e tomara que entenda. Naquela época, eu lhe disse que Sofia havia me procurado e quase caí na tentação. Hoje, ela vai entender que eu não consegui resistir e a traí. Qual vai ser sua reação? Minha vida está uma loucura. Enquanto isso, Maurício, acompanhado por Pedro Henrique e Maria Rita, chegou em casa. Assim que o viu entrando, aliviada, Estela correu para ele e o abraçou, chorando. Ele estranhou e depois do abraço, afastando-se dela, perguntou: Por que está chorando assim, Estela? Maria José telefonou e disse que você saiu de lá muito nervoso. Onde você estava, Maurício? Estava andando por aí sem rumo e depois fui até a margem do rio. Fiquei sentado na grama vendo a água passar e pensando. Depois do que descobri, só tinha isso para fazer, pensar. O que descobriu? Que minha mãe foi uma mentirosa e traidora. Como assim? Ela traiu o meu pai com o pai de Anita. Eu sou filho dele, Estela. O quê? Isso mesmo, sou filho do pai de Anita, ela é minha irmã. Não pode ser, eles se conheciam e sua mãe nunca nos disse. Ela não disse, provavelmente por temer ser descoberta. Ela é má, Estela, e eu a odeio. Não fale assim, Maurício, ela é sua mãe. Contra sua vontade, mesmo sendo minha mãe, não posso me esquecer de toda a maldade que fez. Precisa perdoar. Nunca, Estela, nunca. Quero que morra e que vá para o inferno. Não fale assim, Maurício, você pode se arrepender. Não sei se algum dia vou me arrepender, mas neste momento, é o que estou sentindo. Sente-se, preciso lhe contar algo grave que aconteceu depois que saiu da casa de sua mãe. O que aconteceu, Estela? Fale logo. Depois que você saiu, sua mãe passou mal e não resistiu. Não sei muito bem da história, mas parece que ela sofreu um ataque no coração e não resistiu. O que está dizendo, Estela? Minha mãe morreu? Sim, foi por isso que Maria José telefonou procurando por você. Maurício, ao ouvir aquilo, começou a rir sem conseguir se controlar. Estela ficou apavorada com aquela atitude e nervosa disse: Pare com isso, Maurício, a situação não é para riso. Ele, embora quisesse, não conseguia parar de rir. Estela, percebendo que ele estava fora de mim, pegou em seu braço e o sacudiu com violência. Maurício parou de rir e disse, muito nervoso. Até a hora da morte ela conseguiu escolher. Sabia que tinha muito que contar, por isso preferiu morrer. Ela não presta mesmo. Não fale assim, Maurício. Ninguém escolhe a hora da morte. Você não conhecia Dona Sofia. Ela escolheu, pode ter certeza disso. Está fora de si e não sabe o que está falando. Precisamos ir até lá. Eu não vou. Vá você. Não pode deixar de ir. Ela é sua mãe. Não quero ir. Não posso chegar lá e demonstrar uma dor que não estou sentindo. Eu a odeio e não é por ter morrido que vou esquecer de tudo o que me fez. Quero que ela queime no fogo do inferno. O que vou dizer para as pessoas e, principalmente, para Ricardo? Diga o que quiser, eu não me importo, ou melhor, diga a verdade, que ela não prestava. Você está descontrolado e não posso deixá-lo assim, também não vou. Faça o que quiser, Estela. Eu vou para o meu quarto, neste momento só quero dormir. Estela, sabendo que ele não ia mudar de ideia, disse, está bem, faça isso e se conseguir dormir eu vou até lá. Maurício, calado, caminhou em direção ao quarto. Entrou, deitou e tentou dormir. Estela o acompanhou e depois de vê-lo instalado, saiu. Depois de um tempo, voltou para o quarto e percebeu que ele havia dormido realmente. Sorriu e saiu. Capítulo 28. Conhecendo a história. Ricardo, Anita e Beatriz chegaram e foram recebidos por Osmar que continuava ali. Que bom que chegaram, estava ansioso e sem saber o que fazer. Que aconteceu, seu Osmar? Como minha mãe está? Sinto muito, Ricardo, mas ela não resistiu. Ricardo empalideceu e perguntou desesperado, está dizendo que ela morreu?
Infelizmente. Não pode ser. Qual foi o motivo? De acordo com Maria José, ela teve alguns problemas, mas não quis ir ao médico. Teve um ataque do coração e não resistiu. Onde ela está? Foi levada para que seja decretada morta e possamos obter o atestado de óbito. Quero ir até onde ela está, preciso vê-la. Eu estava esperando que você ou Maurício chegassem para providenciarmos toda a documentação necessária. Podemos ir. Maurício ainda não veio? Não, ele esteve aqui e assim que saiu ela começou a passar mal, tentamos encontrá-lo, mas não conseguimos. Onde ele está? Não sabemos, deve estar andando por aí. Por que faria isso? O senhor sabe qual é o motivo? Acredito que sim, mas agora não é o momento para conversarmos sobre isso. Vamos ao encontro de sua mãe, depois teremos muito tempo para conversarmos, eu, você e Maurício. O que temos para conversar que só pode ser entre nós? Não precisa ser só entre nós. Anita, Estela e Beatriz também podem e devem participar, pois o assunto interessa a todos nós. Continuou não entendendo. Sei disso, mas agora não temos tempo. Depois conversaremos. Saíram e quando voltaram, já haviam providenciado tudo. O corpo de Sofia chegaria logo mais. Como não pode deixar de ser, a notícia se espalhou e em uma cidade pequena como aquela todos ficaram sabendo e se apressaram em comparecer. A maioria das pessoas nunca havia entrado naquela casa e movidas pela curiosidade, queriam ver como era por dentro. Além do mais, quando esposa do prefeito ela havia feito coisas boas para a cidade e para o povo também. O corpo chegou e foi velado. Houve muito discurso e homenagem para aquela que fora a benfeitora de tantos. Todos estranharam a falta de Maurício e quando perguntava por ele, Estela respondia, ele está muito abalado e o médico lhe deu um remédio para que dormisse. Todos que a ouviam se convenciam de que ela estava dizendo a verdade, menos Osmar e Maria José, ambos sabiam dos sentimentos dele para com Sofia. No dia seguinte, logo depois que o enterro foi realizado, as pessoas se despediram. Como Maurício não quis comparecer, Estela pegou as crianças pelas mãos e foi para sua casa. Osmar, Beatriz, Anita e Ricardo foram para a casa de Sofia que era maior que a deles e poderia abrigar a todos. Assim que chegaram, Osmar disse: agora que está tudo terminado e que sua mãe está descansando em paz Ricardo, precisamos conversar e esclarecer alguns pontos. Acredito que isso que temos para conversar tem alguma coisa a ver com Maurício e foi a causa de ele não ter comparecido ao enterro. Tem sim, Ricardo, por isso precisamos conversar todos juntos. Parece que ele não quer conversar com ninguém. Sei disso, mas é importante. Como preciso voltar para a capital, precisa ser hoje. Depois do almoço, iremos até a casa dele e querendo ou não, ele precisa conversar conosco. Beatriz, adivinhando e temendo o que ia ouvir, perguntou: precisa ser hoje, Osmar? Não podemos deixar para um outro dia. Não, Beatriz, precisa ser hoje. As coisas estão confusas e Maurício deve estar sofrendo muito. Está bem, sendo assim faremos como você quer. Assim fizeram e depois do almoço foram para a casa de Maurício. Quem os recebeu foi Estela que, ao vê-los, disse: que bom que vieram. Maurício não está bem. Desde ontem quando chegou da casa de Dona Sofia, entrou no quarto e não saiu mais. Estou preocupada, ele não se alimentou, apenas bebeu água. Ricardo, talvez você consiga tirá-lo do quarto. Vou tentar, Estela. Precisamos conversar, para isso Anita e seus pais estão aqui. Ela sorriu e não quis dizer que sabia do que se tratava. Acompanhou Ricardo até o quarto de Maurício e entrou, dizendo: Maurício, Ricardo está aqui e quer conversar com você. Maurício abriu os olhos e olhando para o irmão, começou a chorar. Ela morreu, Ricardo. Ela morreu. Sim, Maurício, infelizmente isso aconteceu. Estamos todos arrasados por ter sido tão inesperado. Sei que sua dor, assim como a minha, é profunda, mas precisamos reagir. Temos a vida toda pela frente. Precisa se levantar dessa cama, meu irmão. Minha dor?
Você acha que estou assim porque estou sentindo dor? Não, Ricardo, estou assim porque não consigo tirar do meu peito o ódio infinito que sinto dela, de todas as suas mentiras e de sua traição. Eu a odeio, quero que queime para todo o sempre no fogo do inferno. O que está falando, Maurício? Ela foi uma mentirosa, Ricardo, ela traiu nosso pai e você não imagina com quem. Maurício, você não está bem. Precisa ver um médico. Estou bem, Ricardo. Ontem descobri que ela havia traído o papai com o pai de Anita. O quê? Isso mesmo, e dessa traição eu nasci. Sou filho dele, irmão de Anita. Não pode ser verdade, Maurício, você deve estar enganado. Não estou, Ricardo, ouvi os dois conversando. Não sabiam que eu estava lá. Ricardo colocou as mãos na cabeça, depois sobre o joelho e ficou dizendo: Não pode ser, não pode ser, não poderia ser, mas é, Ricardo. Ricardo levantou a cabeça e encarando o irmão, disse nervoso: Não sabemos como tudo isso aconteceu. Precisamos saber de toda a história, agora entendo por que o pai de Anita fez questão de vir até aqui para que juntos, conversássemos. Ele está querendo nos contar toda a história. Além do mais, mamãe está morta e deve estar no céu. Maurício, ao ouvir aquilo, levantou-se e perguntou, gritando: No céu, Ricardo? Não, ela não pode estar no céu, pois se isso acontecer é porque não existe justiça. Ela deve estar e vai ficar por toda a eternidade no inferno. No céu, Pedro Henrique e Maria Rita, que continuaram ao lado de Maurício o tempo todo, jogavam luzes sobre os dois. Pedro Henrique disse: Acalmem-se, meus filhos, todo esse ódio só pode atrair energias pesadas sobre vocês. Sofia está neste momento, recolhendo o que plantou, está ao lado das companhias que escolheu. Além do mais, entre os espíritos que vivem aqui na Terra ou ao redor dela, não existe nenhum bom o suficiente para viver no paraíso celestial nem ruim o bastante para queimar eternamente no fogo do inferno. Estamos todos caminhando rumo à perfeição. Alguns mais na frente, outros mais atrás, mas todos caminhando. Acalmem-se, acalmem-se. Aos poucos, eles foram se acalmando. Maurício foi até o banheiro, lavou o rosto e voltou dizendo: Está bem, Ricardo. Acho que tem razão, se o pai de Anita veio até aqui é porque está querendo nos contar o que realmente aconteceu. Vou descer e vamos ouvi-lo. Assim que se fala, meu irmão. Sabe que essa notícia que me deu em nada vai mudar o que sinto por você. É meu irmão querido que sempre me defendeu em todos os momentos de que precisei. Vamos descer. Estou há muito tempo nessa cama. Preciso tomar um banho, trocar de roupa para me apresentar diante das pessoas que estão me esperando. Vá na frente, descerei em seguida. Ricardo sorriu e saiu do quarto. Quando chegou à sala onde todos estavam acomodados, disse: Ele está bem, vai descer em seguida. Estela sorriu e os outros respiraram aliviados. 15 minutos depois, Maurício apareceu. Estava com os cabelos molhados, com uma camisa rosa e calças pretas. Olhando para ele com outros olhos, Osmar percebeu como ele se parecia com Sofia. Era o seu retrato. Assim que chegou, disse: Desculpem a demora, mas como todos sabem, eu não estava bem. Osmar se levantou, estendeu a mão, dizendo: Entendo tudo o que está sentindo. Sei que está confuso e querendo saber como tudo aconteceu e é por isso que estou aqui. Vou lhe contar toda a história. O senhor tem razão, estou mesmo muito confuso. Sente-se. Vou começar desde o início. Maurício sentou-se e Osmar começou a falar. Contou tudo desde o início, de quando era criança, dos sonhos de Sofia e do amor que sentia por ela. Contou do início do namoro, da casa que construiu para eles, de quando Sofia querendo se casar com Pedro Henrique, desmanchou o noivado, de como ele ficou arrasado e como conheceu Beatriz. Contou também do reencontro que teve com Sofia ao qual não resistiu e se entregou totalmente a ponto de querer desmanchar seu casamento que já estava marcado. Enfim, contou tudo em detalhes e terminou, dizendo:
Depois que me casei, fui embora para a capital e nunca mais pensei em Sofia. Nas poucas vezes em que me lembrava dela, afastava o pensamento. Era feliz com Beatriz, ela havia me feito conhecer um amor verdadeiro, sem paixão ou ilusão. Anita nasceu e completou minha felicidade. Essa tranquilidade continuou até o dia em que, por uma brincadeira do destino, você, Ricardo e Anita se conheceram, se apaixonaram e quiseram se casar. Nós viemos almoçar na sua casa e me deparei com Sofia. Eu não sentia nada mais por ela, mas ao ver que ela fez de conta que não nos conhecia, senti medo por aquilo que poderia fazer contra minha filha. Pensava que ela poderia fazer algum mal para Anita, porque a conhecia e sabia que ela era vingativa e que nunca havia aceitado o meu casamento. Nunca imaginei que seu ódio era por outro motivo, o medo de que eu descobrisse que você, Maurício, fosse meu filho. Fruto daqueles encontros que tivemos, quando o marido dela teve de viajar e ela não queria que eu me casasse. Anita, ao ouvir aquilo, levantou-se, gritando: "O que o senhor está dizendo? Maurício é seu filho." "Meu irmão?" "Sim, Anita, eu não sabia, mas não posso negar que estou feliz em saber que tenho um filho que, apesar de Sofia, é um homem de bem." Anita olhou para Maurício, que olhava para ela, e disse: "Por isso que sempre gostei de você." Ele também se levantou e a abraçou, dizendo: "Também sempre gostei muito de você. Não imaginava que fosse minha irmã. Mas sabia o quanto gostava de Ricardo e isso já era o suficiente para que eu a defendesse de todas as maldades que minha mãe quis fazer e fez contra você. Vamos esquecer tudo isso, Maurício. Ela morreu e deve agora estar tendo de justificar aquilo que fez. Ricardo me contou tudo o que ela fez para tentar nos separar. Sei que foi até um macumbeiro, mas de nada adiantou, porque o nosso amor é maior do que tudo. Ele me contou também que foi para nos defender que você descobriu que não era filho de seu pai, mas não me contou que era filho do meu. Eu não sabia, fiquei sabendo agora há poucos minutos, quando fui até o quarto dele." Estela, vendo Anita e Maurício abraçados e felizes, pensou: "E eu que ajudei Dona Sofia a quase destruir essa felicidade." Osmar olhou para Beatriz, dizendo: "Você vai conseguir me perdoar, Beatriz? Naquela época eu lhe disse que havia resistido a Sofia, mas estava mentindo. Eu não resisti e me entreguei àquele louco amor que julgava sentir por ela." Beatriz, que continuava sentada olhando Maurício e Anita abraçados, disse emocionada: "Eu sempre soube dos seus sentimentos para com Sofia. Quando me disse que havia se reencontrado com ela, deduzi que algo de mais grave pudesse ter acontecido, mas eu o amava e lhe perdoei. Por isso não precisa pedir perdão, isso já aconteceu naquele tempo e não me arrependo porque você foi um marido e pai perfeito, só me trouxe felicidade." Sem que ninguém esperasse, cada um foi se levantando e se abraçando. Logo, estavam todos unidos em um abraço fraterno e feliz. Estela, emocionada e sentindo-se culpada por quase ter estragado toda aquela felicidade, disse: "Está na hora do lanche. Se me derem licença, vou até a cozinha para providenciar." Ela saiu e ninguém percebeu seu mal-estar. Estavam tão felizes que, naquele momento, nada mais importava. Gusmão e os outros também estavam lá e sorriram felizes. Gusmão disse: "Ao menos, esses encontraram o caminho." Capítulo 29. Amigos eternos. Assim que Sofia morreu, Gusmão convocou uma reunião com todos que faziam parte do grupo de Sofia e disse: "Sofia não conseguiu sua reabilitação. Infelizmente, nesta encarnação, perdeu uma oportunidade maravilhosa, mas mesmo assim continua sendo nossa companheira. Entretanto, não seria justo interrompermos nossa jornada por sua causa. Por isso pedi a todos que viessem aqui para que cada um possa decidir o que deseja. Cada um de nós, com muita dedicação e trabalho, conquistou a sua luz e pode continuar para esferas mais altas, onde terá a oportunidade de aprender mais e servir melhor. Todos sabem que o espírito é livre para decidir e que nada nem ninguém pode aprisioná-lo, portanto cabe a cada um escolher o que achar melhor para si." Gusmão, ao mesmo tempo em que dizia isso, sabia que alguns,
Durante várias encarnações e reencarnações, haviam convivido com espíritos de outros grupos e que desejavam continuar ao lado dos novos amigos. Não se admirou, pois, quando alguns lhe disseram que desejavam continuar a jornada, mas que estariam presentes para ajudar Sofia sempre que precisasse. Após decidirem quem continuaria a jornada, Nadir disse: Eu, como mãe de Sofia, sei que não tive a força necessária para orientá-la e ajudá-la como seria o esperado de uma mãe. Por isso, desejo ficar ao seu lado e esperar o tempo que for necessário para renascer como sua mãe novamente e tentar, mais uma vez. Gusmão sorriu e disse: Sabe que não precisa fazer isso, Nadir. Você a educou da maneira como sabia e como podia. O seu único desejo sempre foi de que ela fosse feliz e se Sofia não conseguiu, foi por causa da ganância e do desejo de poder. Sabemos que ela terá de renascer e lutar contra esses sentimentos. Você poderá ajudá-la, mas ela, só ela, poderá escolher o caminho a seguir. Sei disso, Gusmão, mas mesmo assim, quero tentar. Está bem, mas preciso lhe lembrar que não estará ao seu lado como mãe. Por que não? Sofia teve uma família que a amou, mas ela diante de seus sentimentos, os afastou de maneira violenta. Por isso, provavelmente na próxima encarnação, não terá família e sentirá muita falta e essa falta lhe causará muita dor e sofrimento. Sei disso, Gusmão, mas mesmo assim, se não puder vir como mãe, sei que posso ser bem próxima dela e assim, ajudá-la de alguma maneira. Gusmão sorriu, dizendo: Está bem, Nadir, a escolha só pode ser sua. Eu também, Gusmão, desejo continuar ao lado dela. Tem certeza disso, Pedro Henrique? Assim como a Nadir, você também não precisa, pode continuar sua jornada. Não, Gusmão, preciso ficar ao lado dela porque, se não fizer isso, embora esteja em uma esfera superior, não poderei ser feliz. Isso só acontecerá quando ela estiver ao meu lado. O mesmo disseram Romeu e Gustavo. 2 meses se passaram desde a morte de Sofia. Em uma manhã, Anita sentiu-se mal e foi ao médico que lhe pediu um exame de sangue. Após alguns dias, acompanhada por Ricardo, voltou ao médico e ele lhes disse: Dona Anita, tenho uma boa notícia para lhe dar. Qual, doutor? Depois de tanto tempo e de eu ter lhe dito que a senhora não tinha motivo algum para não engravidar, finalmente aconteceu. Aconteceu o quê, doutor? A senhora está grávida. Anita olhou para Ricardo. Ele sorrindo abriu os braços e juntos, choraram de felicidade. Eles ficaram felizes, mas muito mais Nadir, por estar voltando para ajudar Sofia novamente a encontrar o caminho da luz. Anita, chorando e rindo ao mesmo tempo, olhou para Ricardo e falou, emocionada: Vai ser uma menina, Ricardo. Não importa se for menino ou menina, Anita, o que importa é que está chegando. Tem razão, mas sei que vai ser uma menina e que se chamará Paula. Está bem, Anita, o que importa é que estou muito feliz. Eu também, Ricardo. Eu também. Sofia, desde o dia da sua morte não foi mais encontrada por seus amigos. Suas companhias não permitiam. Ela foi perseguida pelo remorso e via diante de si, Gustavo, Nadir e Romeu que, parecendo monstros, a perseguiam. Sentiu fome, frio e um terror constante. Tentava esconder-se em grutas escuras, mas não adiantava, os monstros criados por ela e suas companhias a perseguiam sem trégua. A princípio tentava se justificar, como fazia quando estava viva e fugindo de um lado para outro, gritava: Não foi minha culpa, eu precisei fazer tudo aquilo. Vocês queriam me destruir. Porém com o tempo, foi reconhecendo que havia cometido vários crimes, que havia afastado de sua vida seu irmão e os pais. Aqueles pensamentos e o arrependimento eram insuportáveis. Quase 20 anos se passaram desde o dia da morte de Sofia. Gusmão e todos aqueles que sempre estiveram ao seu lado se recusaram seguir para esferas mais altas, o que os impediria de participar de equipes de socorro, onde poderiam aprender muito mais. Queriam, como já havia acontecido em outras vezes, continuar ao lado dela, dando-lhe mais uma oportunidade.
Continuaram com os mesmos trabalhos que faziam até então e esperando até o dia em que ela fosse resgatada e preparada para uma nova encarnação. Nadir foi a primeira a renascer, mesmo antes de Sofia ser resgatada. Precisava renascer antes, para que quando Sofia renascesse, ela já fosse adulta e pudesse cuidar dela com muito carinho. Pedro Henrique sempre que podia vinha visitar seus filhos. Ricardo e Anita tiveram mais 3 filhos. No total, 4. 3 meninos e só uma menina, a quem deram o nome de Paula. Maurício e Estela continuaram vivendo. Ele se tornou um político respeitado na cidade, continuando assim, com o nome da família. Ele nunca chamou Osmar de pai, mas desde aquele dia em que toda a verdade foi revelada, tornaram-se grandes amigos e passaram a conviver e a se conhecer. Enfim, todos continuaram a sua jornada, com acertos e erros, mas sempre caminhando. Em uma tarde, Gusmão chamou Pedro Henrique e assim que ele chegou, disse: "Chegou uma luz nos sinalizando a localização de Sofia. Estou formando uma equipe para resgatá-la. Você quer ir conosco?" "Claro que sim, Gusmão. Sabe que isso é o que mais tenho desejado por muito tempo." Gusmão sorriu e disse: "Sabia que sua resposta seria essa. Amanhã iremos em busca dela." Pedro Henrique sorriu feliz e levantando os olhos, agradeceu a Deus. Como o combinado, no dia seguinte bem cedo Gusmão e mais espíritos amigos, entre eles Pedro Henrique, partiram em direção ao vale, onde Sofia se encontrava. Foram recebidos por um dos muitos espíritos que trabalhavam ali e encaminhados até ela. Enquanto caminhavam, Pedro Henrique, que, diferente dos outros nunca havia estado lá, ficou assustado e ao mesmo tempo com pena daqueles que ali viviam. O lugar era escuro, úmido e mal cheiroso. Os espíritos que estavam lá tinham sinais de demência, gritavam e choravam muito. O barulho era ensurdecedor. Depois de andarem por quase 5 minutos, encontraram Sofia. Ela estava completamente diferente daquela Sofia que haviam conhecido. Desencarnada, com roupas sujas e cheirando mal. Chamava e pedia perdão aos pais, Gustavo e Pedro Henrique. Chorava desesperada, só repetindo: "Perdão, perdão, perdão." Pedro Henrique, ao vê-la, se aproximou e ajoelhando-se na sua frente, disse emocionado: "Sofia, sou eu, Pedro Henrique, estou aqui para tirá-la deste lugar." Ela olhou para ele, ouviu sua voz, mas não o reconheceu e tentou fugir, mas foi impedida por ele e pelos outros que o acompanhavam e após receber muita luz branca, desmaiou. Pedro Henrique pegou-a em seus braços e iniciaram o caminho de volta. Ele, embora tenha descoberto tudo o que ela havia feito, não guardava rancor e enquanto caminhava com ela nos braços, pensava: "Foi apenas um aprendizado, Sofia, da próxima vez será melhor." Sofia foi tratada durante algum tempo. Desmemoriada, teve dificuldade para entender o que estava acontecendo. Sentia medo e a todo instante queria fugir, mas Pedro Henrique e seus outros amigos estavam ali para ajudá-la. Aos poucos foi entendendo o que estava acontecendo e sentindo-se culpada, embora não tivesse sido julgada e condenada pelos assassinatos dos pais e do irmão, sabia que precisava resgatar seus crimes. Depois de algum tempo, já com todas as suas faculdades restabelecidas, foi chamada por Gusmão. Após ter sido relembrada de todos os acertos e erros cometidos, Gusmão lhe disse: "Agora Sofia, está em suas mãos a maneira como deseja renascer e viver. Estamos aqui e faremos o que desejar para seu aperfeiçoamento." "Eu não sei, Gusmão. Entendo que minha nova encarnação não vai ser fácil, farei o que desejarem. Sabe que teve todas as condições para ter uma encarnação perfeita. Teve uma família que a amou e que fez tudo para a sua felicidade, mas não lhe deu valor, assim como marido e filhos que estiveram sempre ao seu lado, mas se deixou levar pela ganância e pelo desejo de poder e reconhecimento. Na próxima encarnação, se concordar, não terá mãe, pai, irmãos, nem marido nem filhos." Sofia, ao ouvir aquilo, baixou a cabeça e ficou relembrando de como havia sido sua vida, mas permaneceu calada. Gusmão continuou:
Sabe que aqui programamos uma linha de conduta, mas que tudo de acordo com o correr dos acontecimentos, pode ser mudado. Não estou entendendo. Você renascerá e será entregue a uma instituição. Será criada por estranhos e quando crescer, não terá marido ou filhos. Precisa saber que isso para você será muito triste e que poderá, algumas vezes, se revoltar. Tudo isso está previsto, mas dependendo do seu comportamento e de sua vontade de ajudar e trabalhar não só pelo seu próprio bem, mas para o bem de outros, alguma coisa poderá ser mudada. Ao ouvir aquilo, Sofia perguntou, surpresa, o que for programado aqui poderá ser mudado? Sim, Deus é um Pai maravilhoso que só quer o nosso bem. Ele pode até nos mandar algum tipo de castigo, fazendo com que sintamos falta daquilo que desprezamos, mas nunca nos desampara e está disposto a nos receber, em seus braços, a qualquer momento. Por isso, se seguir uma vida reta, tentando evitar cometer os mesmos erros anteriores, tudo o que for programado aqui poderá ser mudado. Quer dizer que poderei voltar a ter uma família, pais, irmãos, marido e filhos. Sim, tudo vai depender do seu comportamento. Sofia sorriu. Seria mais fácil se eu me lembrasse do que fiz, assim poderia evitar. Sei que seria, mas não haveria mérito algum. O esquecimento é necessário para que o espírito possa merecer sua luz. Espero que desta vez, eu consiga. Também esperamos, Sofia, e lembre-se de que embora vá nos esquecer, estaremos sempre ao seu lado. Epílogo. Maria Clara, seguindo o conselho de Solange, foi até o orfanato conversar com a irmã Maria Paula. Assim que chegou e após se abraçarem, Maria Paula perguntou: o que aconteceu, Maria Clara? Por que está perguntado isso, irmã? Você só vem me procurar quando está com algum problema. Não fale assim, sabe que sempre volto para vê-la, mas tem razão, estou com um problema. Qual é dessa vez? Não me venha dizer que é o de sempre. É sim, o mesmo de sempre. O Claudinei, assim como todos os outros, me abandonou. Outra vez? Sim, outra vez. Acho que, definitivamente, não vou conseguir ter uma família. Por que isso acontece comigo, irmã? Não sei, eu também não me casei, não tive filhos e nem por isso sou infeliz. Sei disso, mas pelo menos teve pais que já morreram, mas ainda tem irmãos e sobrinhos a quem pode visitar e por quem pode ser visitada. Eu não tenho ninguém, irmã. Tem razão, minha família é maravilhosa. Estive conversando com umas amigas e uma delas disse que pode ser coisa de reencarnação. Eu devo ter tido uma família para quem não dei valor. A senhora acredita nisso? Maria Paula ficou pensando por um instante e depois, respondeu. Não sei, Maria Clara. Sabe que sempre fui católica, e que dediquei minha vida ao apostolado de Cristo, mas diante de tudo o que tenho visto aqui neste orfanato, às vezes chego a pensar que deve mesmo existir reencarnação, porque não encontro respostas para tanta coisa que vejo. Tanta criança abandonada, sem o carinho de uma mãe. Dá o que pensar. Também estive pensando muito a esse respeito. Tem outra coisa, Maria Clara, até hoje não consigo entender a felicidade que senti quando a peguei no colo em frente ao portão do orfanato. Muitas crianças passaram por aqui. Gostei de todas e me dediquei com carinho, mas com você foi diferente. Será que é coisa de outra encarnação? Será que nos conhecemos antes? Não sei se acredito nessas coisas, irmã, mas se for verdade a senhora deve ter sido minha mãe. Devo ter sido mesmo. Riram e se abraçaram. O tempo passou, Maria Clara procurou aprender tudo sobre reencarnação e aos poucos, foi se conformando em ser só. Passou a dedicar ainda mais suas horas de folga a ajudar a irmã Maria Paula no orfanato. Estava, sempre que podia, ao lado das crianças dando-lhes amor e carinho. Em uma tarde enquanto trabalhava, sentiu uma dor de dente muito forte. Assim que terminou o expediente, foi ao dentista. Quando chegou, havia várias pessoas esperando. Sentou-se e ficou esperando a sua vez. Logo depois que chegou, entrou um rapaz que se sentou ao seu lado. Ela olhou para ele e sorriu. Depois de algum tempo, ele disse: Não entendo o que aconteceu.
Hoje, do nada, meu dente começou a doer. O meu também. Achei estranho porque nunca deixei de cuidar dos meus dentes. Nem eu. É estranho mesmo. De qualquer maneira, estou feliz por ter vindo. Por quê? Porque pude conhecê-la. Meu nome é Pedro Henrique. Qual é o seu? Ela sorriu e pegando na mão que ele lhe oferecia, respondeu. Maria Clara. Parece loucura, Maria Clara, mas assim que a vi me pareceu que já a conhecia há muito tempo. Como isso é possível? Ela, lembrando de tudo o que havia estudado sobre reencarnação, sorriu e respondeu, talvez tenha sido em outra vida, não é? Sim, tem razão, talvez tenha sido em outra vida. Gusmão e Matilde que estavam ali sorriram. Gusmão disse. Sofia está tendo outra chance, Matilde. Sim, Gusmão, Deus é mesmo um pai amoroso e justo. Tomara que, desta vez, ela consiga. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.